Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez em uma Libertar Live. Faltam poucos segundos para as 20 horas e estamos reunidos mais uma vez. Eu digo reunidos porque dentro de instantes tantos outros se unirão a nós nesta transmissão e na qual já estamos acostumados a toda quinta-feira, que me alegra muito, né? Ver a cada quinta-feira se agregando, se ajuntando a nós, mais pessoas na nossa Libertar Live. Enquanto você vai entrando, vai se preparando aí para ouvir a palavra do Senhor, eu quero, como de costume, convidar você a conhecer a comunidade evangélica Libertar, igreja a qual, pela misericórdia do Senhor, eu sou pastor há 2 anos, ministério que foi criado e foi, como eu posso dizer, foi gerado no coração de Deus. Estamos à frente desse trabalho, fizemos aí neste hoje domingo 2 anos de vida, de tantos outros que ainda virão. E estamos vivendo o ano profético de Atos, né? Estamos declarando, profetizando o alargamento das tendas do Senhor, nos dando prosperidade e avanço pelo poder do nome de seu Filho Jesus. Muitas coisas estão acontecendo, muitas novidades estão chegando, e eu só posso glorificar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu convido você a fazer parte desta obra, fazer parte desse crescimento, desse avanço que Deus tem nos dado. Você que ainda não conhece, você ainda nunca visitou esse ministério, venha nos conhecer. Estamos na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, Jardim Santa Emília, em Budas Artes, São Paulo. Qual é o diferencial? Não somos como dizem por aí, né, o último refrigerante do deserto. Não somos a bolachinha no final do pacote, também não. Mas uma coisa você pode ter certeza, você chegando a esse ministério, você vai encontrar a essência da palavra de Deus. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo. O que Deus colocou no meu coração, no coração da pastora Andréa Fernandes, é pregar a essência do Evangelho, a pureza da palavra de Deus, sem invencionices, sem loucuras, unicamente a palavra do Senhor, a qual nós cremos e temos a certeza que ela é suficiente para mudar todas as áreas da sua vida. E eu convido você, meu amado, você, minha amada, você que está cansado dessa vida difícil, de tantas coisas ruins que têm acontecido ao teu redor, você que tem lutado tanto para continuar, eu diria até vivo mesmo, né? Tanta violência contra a sua vida, contra a sua família, contra aqueles que você ama. Venha conhecer a pureza do Evangelho. Venha colocar a tua vida, a tua família debaixo da potente mão de Deus, e Ele te fortalecerá, Ele te abençoará, Ele trará alegria ao teu coração, em nome de Jesus. Comunidade Evangélica Libertar. Nós temos reuniões toda quarta, sexta e domingo, às 19h30 na quarta e na sexta, e no domingo, às 8 horas da manhã, no culto da família. Venha participar e venha se libertar, venha ser libertar em nome de Jesus. Bom, você que está nos acompanhando já depois do final desta live, você que está nos assistindo e talvez até está em outro estado aqui no Brasil, espero que aí esteja quente, porque aqui em São Paulo, aqui em Budas Artes, está bastante frio, daí o motivo de eu estar com esta jaqueta grossa aqui que você está vendo, né? Não está fácil o frio que nós estamos sentindo aqui, mas com frio ou sem frio, é mais uma Libertar Live que está começando, e Deus tem algo maravilhoso para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Bom,
Deixa eu dar o tema antes de entrarmos, antes de começarmos. Nós vamos começar uma nova série. Vamos, a partir de hoje, falar sobre Provérbios. Livro este escrito por Salomão, logo após ele pedir sabedoria para Deus, e Deus deu tamanha sabedoria, e ele escreve o livro de Provérbios, um livro com vários aconselhamentos para que você possa ter uma vida na presença do Senhor, uma vida abençoada. E você pode ter certeza que você vai entender e compreender muitas coisas aí nesta série que está começando hoje, a série sobre Provérbios de Salomão. Mas antes de entrarmos na nossa ministração de hoje, deixa eu te fazer um pedido especial. Meu amado, minha irmã, meu irmão, nos ajude. Ajude esta obra, ajude a continuarmos pregando a palavra do Senhor com qualquer valor que você puder nos ajudar. Estaremos muito felizes. A pastora Andréa já colocou aqui nos comentários a nossa chave Pix. Você pode estar nos ajudando. Faça essa doação, você não vai se arrepender. Eu tenho uma plena certeza que todo aquele que ajuda esta obra, Deus recompensa 10 vezes mais em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida e te prospere em nome de Jesus. Bom, dito tudo isto, esse início aí da nossa live, nós já temos algumas pessoas aqui conosco. A Eulália já entrou, não sei se ela entrou e saiu, né? Porque eu estou aqui vendo só uma pessoa online, mas de repente ela está aí. Eu confesso que eu nunca entendo exatamente como é que a contagem né, dos que estão online conosco, porque a princípio aparece de repente 2, 3 pessoas, daí a pouco brum, cai para um, aí sobe para 3, aí cai para um, e a impressão que dá é que as pessoas estão entrando e saindo, e muitas dessas pessoas eu vou conversar, as pessoas falam assim: não, pastor, eu estive desde o começo. Só que o contador aqui fica meio doido, hora cai, outra hora aparece, eu não consigo definir exatamente quem está online ou não, né? Mas quando eu aqui citar o seu nome, se você puder dar um oi, dar a paz do Senhor, fazer qualquer coisa aqui dizendo que você está aqui, eu já vou ficar bastante feliz, bastante contente. Ok? Então, vamos aí aguardar mais um pouquinho para que mais pessoas se acheguem, mais pessoas entrem na nossa Libertar Live desta quinta-feira de feriado, né? Estamos aí no feriado de Corpus Christi, feriado católico, e é celebrado em todo o nosso país, é um feriado nacional, muitas pessoas viajando fora de São Paulo, fora dos seus estados, né? E aí vivendo aí, aproveitando esse feriado prolongado aí, onde as pessoas costumam sair de suas casas e irem aí para a casa de seus familiares, até os que estão mais distantes, né? Enfim, mas vamos lá, vou começar a leitura de hoje aqui em Provérbios, capítulo 1, no verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Versículo 2. Um detalhe, irmãos, que talvez você não tenha percebido, se já percebeu, se eu já falei anteriormente em uma outra live, eu quero dar uma reafirmada. Muitas vezes em alguns livros da Bíblia você vai ver lá o capítulo 1, mas você não vai ver o versículo. Eu vou repetir, você vai ver o número do capítulo 1, mas você não vê o versículo 1. Vê só o versículo 2. Por exemplo, é o que está acontecendo aqui agora. Nós temos Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, mas não tem o registro do versículo 1, né? E o versículo 1 seria esse aí, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ainda que não tenha o número 1, né, colocado aqui, esse número esse versículo que eu acabei de citar seria o primeiro. E quando ele não aparece, o número 1, costuma se chamar de epígrafe. O verso que não tem o número 1 colocado é chamado de epígrafe.
Ok? Então, dada essa informação aí para que você tenha uma compreensão melhor de como as coisas aqui, como as coisas são dentro da palavra. Pastor Ednei Moreira também entrando conosco agora. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Versículo 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Versículo 4. Para dar prudência aos simples e conhecimento e bom siso aos jovens. Versículo 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o que entende para adquirir sábios conselhos. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então vamos dar uma paradinha aqui. Então, Salomão começa do versículo 1 ao 7, meio que explicando do porquê que ele está escrevendo isso. Ele quer dar conselhos, ele quer, através da sabedoria que ele recebeu de Deus, aconselhar os sábios, os jovens, né, toda a população, todo o povo de Deus, por assim dizer. E o versículo 7, quando ele termina aqui, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Eu sempre gosto de deixar claro que esse temor do Senhor não é unicamente aquele medo de um Deus raivoso, um Deus que pune, ainda que em alguns momentos o Senhor verdadeiramente venha se utilizar de punição, mas não é esse o objetivo de Salomão neste versículo. Quando ele coloca o temor do Senhor, ele está se referindo ao respeito que você precisa ter diante de Deus. Tá bem? O temor do Senhor é o princípio da ciência. E a palavra ciência tem a ver com consciência, ou seja, é o princípio do que é lógico, do que é certo. É como se Salomão estivesse dizendo assim: você que não respeita a Deus, no mínimo você é um doido, no mínimo você não sabe o que está fazendo, né? Então é por aí que Salomão está querendo dizer. O temor do Senhor é o princípio de quem tem alguma consciência, né? O respeito a Deus é o mínimo que se deve ter como sendo alguém que raciocina, que tem lógica na sua mente. Se você conhece alguém que gosta de blasfemar, você conhece alguém que não está nem aí, gosta de falar bobagem sobre Deus, sobre as coisas de Deus, posso te dar um conselho? Posso te dar um provérbio aqui? Não dá atenção não, porque esse aí é um louco. Até quem não é do nosso credo, até quem não é um cristão praticante, no mínimo tem respeito, no mínimo tem temor. Temor é o mínimo da ciência, é o mínimo da consciência, da lógica. Respeito. Eu posso até não ser um crente, eu posso até não ser um evangélico, mas eu tenho respeito a Deus e as coisas de Deus. É o princípio da lógica, é o princípio da ciência. Não, você já ouviu aquele... é um outro provérbio, né? Mas é um ditado que diz assim: eu não vou dar palco para doido, palco para louco, né? Então, o errado somos nós que muitas vezes queremos discutir com quem não tem temor a Deus, não tem respeito às coisas de Deus. Não perca teu tempo tentando defender o evangelho, falar de Deus para quem não tem o menor temor, não tem respeito algum. Eu me lembro, por que eu estou falando isso, irmãos? Eu, obviamente, assim como o pastor Ednei, assim como tantos outros que entram aqui na nossa live, a gente não foi crente a vida inteira, mas respeito a gente tinha. Pode ter certeza, eu sempre tive respeito a Deus e às coisas de Deus. Eu me lembro que eu era funcionário numa empresa aqui perto da minha casa e a empresa, uns 50%, 60% da empresa era de crente.
E eu admirava muito eles, eu sempre admirei, eu sempre achei interessante a postura, a forma, o raciocínio. Eu não tinha ainda me convertido, eu ainda discordava de muitas coisas, não aceitava tantas outras, pelo nosso ego, pela nossa jovialidade, enfim, as razões são as mais diferentes possíveis, né? Quando você ainda não se converteu. Mas eu sempre tive respeito. Se você conhece alguém que respeita, eu conheço pessoas do candomblé, eu conheço pessoas de N religiões que respeitam e têm temor a Deus. Não é preciso ser crente para ter temor a Deus. É o que Salomão está dizendo aqui. No mínimo que se espera de alguém que tem ciência, que tem lógica na sua mente, é que tenha respeito e temor a Deus. Não perca seu tempo com quem não tem pelo menos temor e respeito a Deus e a tudo que se refere ao Senhor. Ok? Vamos dar continuidade? O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos, olha aí o que Salomão fala. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Louco é louco, irmãos. Louco não está nem aí. Louco não quer saber de instrução, de sabedoria ou sequer de saber quem é Deus. Versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Isso aqui é um conselho, irmãos. Isso aqui era muito importante na época, porque o que é que acontece? A sociedade era uma sociedade bastante patriarcal, né? Era uma sociedade muito focada no pai, né? Na instrução do pai, no exemplo do pai. Até os dias de hoje, se você for aí no interior do nosso país, a figura do pai ainda é a central, né? Eu mesmo e muitos talvez dos que estão nos acompanhando ou dos que verão essa live, esse vídeo mais tarde, hão de concordar comigo. Eu sou de um tempo que, não sei se era assim também com o pastor Ednei, mas eu sou de um tempo que ninguém comia antes do meu pai dar a primeira garfada. O pai sentava na cabeceira. Eu me lembro que tinha o garfo dele, tinha o prato dele e o copo dele. Nesses daí ninguém podia tocar, além da cadeira dele, né? Então, antes do meu pai ser servido, ninguém podia comer. E o que era servido para ele, todo mundo tinha que comer. Não tinha esse negócio, eu não gosto de tal coisa. Não, era uma comida, era uma mistura e todo mundo ia comer a mesma coisa, quer goste ou não. Então, essa postura foi, e até em alguns lugares, ainda no interior do Brasil e de São Paulo, no caso aqui, ainda se preserva até os dias de hoje, né? Mas é óbvio, vivemos outros tempos, vivemos hoje em dia numa sociedade que isso que Salomão está tentando aqui colocar, para nós já é natural. E eu diria até que já foi meio que desvirtuado, piorou muito com o passar do tempo. Mas Salomão está tentando colocar aqui em igualdade o aconselhamento tanto do pai quanto da mãe. Percebe? Preste atenção, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Ele coloca em igualdade de importância. Do pai vem a instrução e da mãe a doutrina. Percebe? Ele tenta aqui colocar numa situação em que a pessoa, o filho, consiga levar com tamanha importância tanto a instrução do pai quanto a doutrina da mãe. O pastor Ednei colocou aqui: quando tememos a Deus, aprendemos a discernir o bem e o mal, passamos a valorizar o que é eterno e rejeitamos os atalhos do pecado. Grande verdade, pastor, grande verdade.
O temor a Deus nos protege do mal. Essa que é a realidade, né? É por isso que o cristão, ele não pode ser crente só de falar. Não pode ser crente só de, eu sou crente, né? Que tem muita gente que fala por aí, é o teu Deus no coração. O grande diferencial do homem de Deus, daquele que anda na presença do Senhor, é que o temor a Deus, o respeito a Deus e os seus ensinamentos, ele é vivido, não é só de falar, né? Tem muita gente por aí que ele fala que respeita a Deus, ele tem temor às coisas de Deus, mas a vivência dele com as coisas de Deus é muito diferente da nossa. Ela é, no mínimo, superficial. E temor a Deus superficial não traz proteção, não traz ciência ou discernimento do bem e do mal, como colocou aqui o pastor Ednei Moreira. Você pode até saber quem é Deus, você pode até ter um certo temor a Deus, mas vivenciar o discernimento e ter a proteção contra todo o mal é só para quem pratica o evangelho, é só para quem não tem o temor só de falar, mas para quem vivencia isso na sua vida todos os dias. É isso que é ser um verdadeiro adorador, ser um verdadeiro cristão. Eu acredito aí que eu consegui explanar bem a ideia aí do que o pastor Ednei postou aqui no seu comentário. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes a doutrina da tua mãe. Nós que estamos na presença do Senhor e cremos, né, no que Deus fala através da sua palavra, precisamos guardar isso no coração, precisamos ter esse ensinamento em nossas vidas, né? Que tanto a instrução de um pai como a doutrina da mãe, porque é até interessante a ordem como Salomão coloca. O pai vem e dá a instrução, mas quem faz com que esta instrução seja obedecida, até porque é a mãe que está mais tempo do lado do filho, né? É a mãe que está ali, quem faz com que a instrução do pai ela realmente seja vivida na sua vida é a mãe, porque é ela que vai reforçar a instrução do pai. Pastor, mas como é que eu aplico isso no dia a dia, na minha vida, no que eu estou hoje vivendo? Será que porventura isso teria a ver com Maria? Não, tem nada a ver com isso, e não vamos por esse caminho, pelo amor de Deus. Não é essa a intenção, não é esse o objetivo. Salomão, ele nos dá um aconselhamento literalmente ligado à questão familiar, né? Ele está realmente aqui trazendo um ensinamento sobre família. Na nossa vida, irmãos, depois de adulto, só nos cabe obedecer o ensinamento do Pai Eterno. Você não precisa de como eu posso dizer, uma mãe espiritual, né? Você já tem o Pai Eterno. Você quer uma mãe? Então vamos colocar a igreja como sendo a nossa, abre aspas, mãe, né? A igreja seria a nossa, abre aspas, mãe, porque a direção, a ordem, a instrução vem dos céus através da palavra, vem do Pai Eterno. E a igreja é como se fosse uma mãe nos ajudando a seguir, a cumprir essa palavra, a doutrina do evangelho. Eu diria que a igreja aí cumpre bastante fielmente essa posição de mãe. É a igreja que vai puxar a nossa orelha, né? É ali na igreja que nós vamos ter um pastor que vai estar instruindo e vai trazendo a doutrina do evangelho, como que dizendo, a palavra é essa, né? Como diz o pastor Ednei, a palavra é essa, crente ruim. É você que precisa se converter, precisa se transformar, precisa seguir de forma correta a palavra do Senhor, se é que podemos assim dizer. Isso aqui é uma interpretação que eu estou colocando, uma exegese, né? Ainda que não tenha isso literalmente dentro da palavra do Senhor, mas a igreja ela cumpre um papel como se fosse a mãe, né? Nós temos o Pai Eterno que dá instrução através da palavra e a igreja que nos ajuda, nos auxilia com a doutrina do evangelho em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Vamos lá. Versículo 9.
porque serão diadema de graça. Diadema, irmãos, é como se fosse uma joia, ok? Algo extremamente valioso. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para teu pescoço, né? Salomão tentando aqui colocar, mostrando que é de alto valor o ensinamento do pai e a doutrina da mãe. Tem grande valor para as nossas vidas, que é uma grande verdade. Versículo 10. Filho meu, se os pecadores te atraírem com afagos, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem motivo o inocente. Traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos nossas casas de despojos. Lançarás tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminhos com eles, desvia o pé das suas veredas. Deixa eu dar uma pausa aqui. Provérbios, o Salomão aqui está falando agora sobre homens que cometem coisas ruins, coisas erradas, saqueadores, ladrões. É um aconselhamento para se afastar daqueles que se aproveitam, como eu posso dizer, se esforçam no caminho errado para facilitar as suas vidas, roubando e se aproveitando do inocente. Estou aqui deixando de uma forma bastante explicada, mais direta, sem me aprofundar tanto aqui em cada um dos versículos, mas de forma geral é um aconselhamento para se afastar daqueles que praticam o mal e que tentam enriquecer de forma ilícita com o que é dos outros e até tirando a vida das pessoas. Aí o versículo 15 é o aconselhamento que ele dá para se afastar de tais pessoas. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o pé das suas veredas, das suas decisões, dos seus caminhos. E aí, irmãos, é muito interessante essa questão, porque todos nós, em algum momento, principalmente quem já viveu aí em comunidade, quem já viveu em bairros mais afastados, bairros pobres, como eu, né? E talvez muitos dos que estão assistindo essa live, em algum momento nós temos que tomar uma decisão, né? De seguir um caminho certo ou seguir o caminho errado. Eu acredito que talvez você já até viveu isso, e se tiver um jovem aqui assistindo esta live, preste atenção que talvez você esteja passando por um momento como este. Cuidado com os convites, cuidado com os caminhos, as veredas, e a palavra veredas na Bíblia ela sempre tem muito a ver com decisões, né? Quando tomamos algumas decisões, nós abrimos um caminho na nossa vida. Nós vamos trilhar um caminho que pode possivelmente nos levar a um resultado não muito bom. Ou, se você tomar a decisão certa, a um resultado bastante positivo. Basta você compreender que o caminho do Senhor é o caminho que vai te levar à vitória, que vai te levar ao livramento, que vai trazer paz para o seu coração. E apesar de parecer tão óbvio, irmãos, se fosse tão fácil assim, nem ladrão teria mais no mundo, né? Porque é interessante, porque se você conversar com um bandido, conversar com um ladrão, ele sabe o que é certo e errado. Só que em algum momento ele tomou a decisão errada. Em algum momento da vida dele, ele entendeu, ele decidiu que ele não ia conseguir trilhar o caminho do bem, de fazer o que é certo. E essa decisão acompanha ele, tem acompanhado ele até os dias atuais. Muitos desses acabam dizendo, para mim não tem mais jeito. Mas eu e você sabemos que tem jeito, sempre tem jeito. A porta continua aberta, os braços do Senhor continuam abertos a esperar todo aquele que se arrepende, todo aquele que decide andar pela vereda do bem, a vereda da justiça, a vereda da paz.
Então, você que está me assistindo, você que está nos acompanhando aqui neste momento, tome muito cuidado com as suas decisões. Tome muito cuidado com as veredas que você tem seguido, porque cada uma delas nos leva a um resultado, nos leva a algo que vai trazer uma paga, se assim podemos dizer, para as nossas vidas, e muitas vezes o preço é alto. O caminho do Senhor é que nos leva à paz, o caminho do Senhor é o que nos leva à vitória, é o que nos leva à presença de Deus. O autor, Salomão, ele aconselha a tomar muito cuidado com os que praticam o mal e se afastar dos conselhos, se afastar das veredas daqueles que tomam decisões erradas. Aí eu pergunto a você, você conhece pessoas que já tomaram decisões erradas? Você conhece pessoas que antes agiam de tal maneira, agiam de tal forma e de repente se desviaram, de repente foram para um outro caminho, porque tomaram decisões erradas em suas vidas. Então nós temos que estar atentos para que possamos tomar mais decisões certas do que erradas, decisões que nos levam à presença de Deus e cada vez mais longe de Satanás, em nome de Jesus. O versículo 16 vai dizer assim: porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, em vão se estenderia a rede perante os olhos de toda a sorte de aves. Estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam a própria vida. Assim são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Então Salomão está dizendo, toda decisão errada vai voltar contra si mesmo. Entende isso? Ele coloca aqui que muitos desses que tomam decisões erradas e se esforçam para o mal, acabam trazendo coisas ruins para si mesmo e para o seu próprio sangue, ou seja, para a sua própria casa, para a sua própria família. Então é preciso estar ligado ao Senhor, é preciso buscar a presença do Senhor, né? E se colocar diante de Deus, buscando os seus aconselhamentos e as suas direções, as suas decisões, segundo a palavra do Senhor. Versículo 20. A suprema sabedoria, eita, essa palavra aqui é difícil. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora pelas ruas, levanta a sua voz. Rapaz, eu nunca tinha ouvido esta palavra, ou lido. Altissonantemente. Pastora, vê se você consegue aí descobrir o que é isso aqui. Altissonantemente, com 2 S. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Versículo 21. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e na cidade profere suas palavras. A pastora colocou aqui, altissonantemente, deriva de altissonante, que soa muito alto e com grande intensidade. No contexto bíblico, indica o clamor da sabedoria que clama em voz alta e clara, para que todos possam ouvir e não tenham desculpa para ignorar os ensinamentos divinos. Então, altissonantemente tem a ver com clamar em alta voz e falar de forma audível, né? Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e na cidade profere suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão
Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei conhecer minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes minha repreensão. Também me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vossa perdição como uma tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então clamarão a mim, porém não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Assim comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos, presta atenção no finalzinho, mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará descansado do temor do mal. Graças a Deus. Eu fiz essa leitura aqui abrangente, irmãos, até o versículo 33, porque nós vamos parar aqui e semana que vem vamos trabalhar em Provérbios 2, e eu vou explicar o porquê. Salomão aqui coloca já como sendo o próprio Deus falando, né? Ele começa a colocar de tal forma que a gente percebe que já não é mais Salomão, é o próprio Senhor falando de forma altissonantemente, né? A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. É algo que está sendo colocado agora, não é mais um conselho. Você percebe que até o versículo 19, Salomão está falando algo como que para uma família, né? Aconselhamento para os filhos, para os pais, mas agora ele vai falar de uma forma bastante abrangente, ele está falando para o povo, de forma alta, para que todos possam ouvir o conselho de Deus. E aqui ele traz uma repreensão. Quem não ouve o conselho vai seguir os seus próprios caminhos e vai pagar pelas suas escolhas. É claro, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia ela é muito clara quando diz que todo aquele que planta, né, aquilo que planta vai colher. A Bíblia nos deixa isso muito claro. Além da semeadura, né, o nome do Senhor não se faz escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Salomão ele faz essa direção, ele faz essa observação aqui, né? E ele abre a partir do versículo 20, colocando como que algo a ser gritado, a ser falado pelas ruas de Jerusalém. Ouçam o ensinamento do Senhor. Eu estou em Provérbios 1, e ele traz de uma forma bem alta, bem clara, como que dizendo, vocês vão perder essa oportunidade. Os ensinamentos do Pai vão ser colocados em provérbios, pela sabedoria do alto, e vocês vão perder essa oportunidade. Depois vai vir o mal sobre vocês e vocês não vão me encontrar. Vocês me clamarão na madrugada e não me encontrarão. E aí por que não encontrarão? Porque Deus vai virar as costas? Porque Deus não vai ouvir? Não é isso, meu irmão. É porque quando nós não ouvimos o ensinamento de Deus e tomamos as nossas decisões, segue-se o juízo. E Deus não consegue agir. Deus não consegue entrar com... Não é que ele não pode, ele não consegue, porque ele não vai contra a sua própria palavra. Você está no meio de um processo onde você está colhendo o que plantou. O máximo que Deus consegue fazer é te manter vivo. Porque é um processo que tem começo, meio e fim. Você está no meio desse processo. A partir do momento que você decide ir pelos teus caminhos, a partir do momento que você decide... Seja bem-vindo, irmão André, lá de Bragança. A partir do momento que você decide, você começa a dizer, não, os caminhos do Senhor são interessantes, mas não são os que eu quero agora,
para a minha vida. Neste momento, eu prefiro agir assim, assado, eu vou por esse caminho aqui, que isso aqui é o que vai dar mais certo para mim. Você vai viver um resultado em cima dessa escolha. Não tem jeito. Amém? É algo que eu tenho até batido na tecla recentemente. Nós somos refém de nossas escolhas. Eu sempre tenho dito isso. Tanto é muito interessante isso, irmãos. Deus, ele age pela sua misericórdia em nossas vidas. Muitas vezes nós nem clamamos e a mão do Senhor já está agindo, já está operando em nossas vidas, pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor. Mas do outro lado, existe um inimigo que ele só age. Escuta o que eu estou te dizendo. Satanás só consegue agir na sua vida a partir do momento que você se afasta do Senhor. É uma legalidade. Eu me afasto de Deus, eu abro caminho para o diabo. Simples assim. Simples assim. Ah, mas eu não orei, eu não declarei que sou seguidor de Satanás. Eu só não quero mais saber de Bíblia, não quero mais saber de igreja. Ah, eu estou cansado dessas igrejas, né? Que tem muito isso agora, né? Se o pessoalzinho aí está se aproveitando, né, da situação de pastor A, B e C. E é engraçado isso, porque, irmãos, eu tenho aqui a nossa irmã Maria Santos, a irmã Guni, lá do interior, lá do sul da Bahia, e eu conheço lá a comunidade, conheço a igreja. Quando eu estou lá na casa dela, lá na casa da minha sogra, da Durvalina, do avô, né, do avô do Domingos. Quando nós estamos lá, eu vejo a simplicidade das pessoas, eu vejo a simplicidade do evangelho, dos pregadores, dos pastores, não só lá na Fazenda Papagaio, como ao redor dos lugares que muitas vezes eu vou pregar quando eu estou por lá. E ali nós vemos a simplicidade dos homens de Deus, das mulheres de Deus, que Deus usa para trazer a palavra do Senhor. E aí nós vemos, nos dias atuais, uma generalização, né, do evangelho, uma generalização dos homens de Deus. Então, porque fulano A, fulano B, fulano C, que tem lá milhões de seguidores e apareceu envolvido em um determinado escândalo, pronto. É o que eu precisava saber, é o que eu precisava ouvir para deixar a igreja. Porque esses pastores, olha como coloca já, porque esses pastores nenhum presta, né? Essas igrejas nenhuma presta, é a brecha que ele precisava, porque ele já queria sair mesmo, não tinha nada a ver com o pastor, não tinha nada a ver com a igreja, é que ele estava querendo pecar, ele estava querendo fazer coisa errada, então ele decide sair. Ah, não, é porque eu fui machucado, porque eu estava na igreja e fui machucado. Pura desculpa. Essa que é a verdade. Pastor, mas o senhor sabe que não é exatamente assim. Posso estar generalizando. Porque eu sei que tem as suas exceções, as suas poucas exceções. Eu sei que tem, né? De um ou outro que realmente não foi tão bem, abre aspas, cuidado. Mas são poucas e raras exceções. Porque se você estiver em uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, você é, sim, muito bem instruído, muito bem cuidado e muito bem apacentado. Aí, se aproveita da fragilidade de A, B ou C, né? Se aproveita das notícias que vem pela internet para querer se afastar de Deus, para ser um, abre aspas, desigrejado. E ele quer, de alguma forma, dizer que ele está mais perto de Deus do que quem está na igreja. Está mais perto de Deus do que quem está congregando, do que quem está ouvindo a palavra do Senhor. Eu falo aqui com toda a segurança do mundo e com a certeza de que eu não estou pecando. É mentira. É mentira. Porque, irmãos, congregando,
Estando na igreja, como eu disse no início da live, você estando na igreja que nos ajuda a manter uma doutrina cristã, já é difícil. Imagina longe. É que nem uma vez eu e o pastor Ednei encontramos um rapaz que estava fora da igreja. E aí ele falou assim, não estou desviado, eu só estou afastado. Aí o Ednei falou assim, bem afastado, mas bem afastado mesmo. Porque é uma palavra bonitinha para não dizer que o camarada não está querendo nada com Deus. Essa que é a verdade. Ele quer viver a vida dele e é gostoso, né? Viver por aí dizendo eu sou evangélico sem ser evangélico. Eu costumo dizer que é o tal do evangélico não praticante, que na verdade não existe. Bem, na verdade, essa expressão que um dia foi usada pelos católicos, eu sou católico não praticante, nem católico está aceitando mais isso. Até o católico. O católico, se alguém falar por aí, eu sou católico não praticante, eu falo, então você não é nada. Até o católico está exigindo que se vá na quarta-feira, lá na missa, tem missa de sexta-feira também, o de domingo nem precisa dizer nada, né? Nem eles aceitam mais esse tipo de rótulo. Então, eu preciso aqui te informar, no início desse estudo que vamos começar, que Provérbios é um livro extremamente importante. Salomão, ele coloca, né, se assim podemos utilizar dessa frase, ele coloca quente aqui no início. No capítulo 1 ele está dizendo, quem não ouvir essas palavras é porque não quer saber de Deus. Quem no Provérbios, irmãos, é como se dissesse conselhos. Quer trocar a palavra provérbios por conselhos? É conselhos de quem tem sabedoria do alto, sabedoria de Deus. E aí ele começa o capítulo 1 de uma forma bem branda, né? Filho meu, tranquilo, assim. Do versículo 20 até o 33 é pancada. Salomão está dizendo, vocês não vão ouvir? Porque esses provérbios aqui vão ser falados em praça pública. Isso aqui vai ser colocado de forma alta. Aí desculpa a palavra que eu utilizar aqui da forma bem chula possível, quando a casa cair, não vem orar por mim não, tá? Não vem me clamar a mim não, porque eu não vou ouvir. Vocês vão pagar o preço. Tomou a decisão sem ouvir os conselhos de Deus, vai pagar o preço. E eu não vou poder agir na sua vida. É assim que diz a palavra do Senhor. Amém? Pastor, mas isso não é muito duro? Isso não é uma coisa assim ainda do Antigo Testamento? Porque no Novo Testamento, Jesus vai reafirmar isso aqui, irmãos. Eu nunca... E não me entendam mal. Aliás, não façam um mau entendimento da palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Jesus nunca veio abolir a lei. Jesus veio literalmente mostrar aos judeus que eles estavam fazendo mau uso da lei. Ok? Jesus não veio para abolir a lei, mas para mostrar que eles estavam fazendo um mau uso. A lei era boa, era mal feita. Aliás, era mal interpretada, era mal utilizada. E os fariseus, para piorar, criaram mais umas 300 leis, abre aspas, inspiradas nas leis mosaicas, nas leis originais. E quando eu falo inspirada, de inspiração tinha muito pouco. Tinha muito mais os seus próprios interesses, os seus próprios entendimentos. Ok? Então, eu começo esse estudo aqui de Provérbios, desse primeiro capítulo, chamando a tua atenção para abrir o teu coração a todo o conselho que vem da boca de Deus. Afinal, eu sei e você bem sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Quinta-feira que vem nós vamos ler o capítulo 2 de Provérbios. Então já vai se preparando aí para que o entendimento, o conselho de Deus venha sobre a tua vida. Mais um detalhe interessante de Provérbios. Muitas vezes, irmãos, a mensagem
o conselho de Salomão vai se resumir a um versículo. Quando você vai para o outro, porque isso nem sempre, na narrativa bíblica, nós temos sempre o costume, quem estuda a Bíblia sabe, que quando nós vamos estudar a Bíblia, nós temos que ter o texto e o contexto, né? Então nós lemos versos acima e abaixo daquilo que nós queremos transmitir. Nós temos ali a mensagem central, então nós sempre vamos pegar referências anteriores e posteriores para dar base à mensagem central do que nós queremos passar. Em Provérbios nem sempre funciona assim. Às vezes você vai ter 2, 3 versos que um tem a ver com o outro, mas também vai haver momentos em que Salomão vai resumir tudo em um verso apenas e no outro já é outro assunto. Ok? Então é uma instrução que eu estou te dando aí para que você, de repente, não fique meio confuso, porque nós temos esse costume, né, quando estamos lendo a Bíblia, de meio que ler uma história com começo, meio e fim. Ou ainda que o fim não esteja ali, mas você tem o contexto, tem a referência bíblica do que vai fechar aquela mensagem. Mas no caso de Provérbios, às vezes se resume a um versículo só e o próximo versículo já tem outra mensagem que não tem necessariamente a ver com aquela anterior, né? Agora, é claro que todo o contexto de Provérbios é de aconselhamento ao povo de Deus. Então estamos dando início a um tempo de aconselhamento da parte de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento e te convidar, irmãos, Santa Ceia de junho agora começa na Comunidade Evangélica Libertar e também no Ministério Restaurar, né? Igreja do Pastor Direi, Ministério Restauração. Também vamos estar começando juntos esta campanha Milagre no Altar. Na próxima Santa Ceia agora vamos dar início a esse grande mover de Deus. O Senhor, ele tem milagre no seu altar para a sua vida, em nome de Jesus. Aqui na Comunidade Evangélica Libertar, no Ministério Restauração, você pode estar participando desta campanha, deste mover de Deus, e você vai ver a mão de Deus agindo a teu favor, em nome de Jesus. Nós estamos na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, Jardim Santo Emília. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, Jardim Santo Emília, Embu das Artes. Reuniões quarta e sexta às 19h30 e domingo 8 horas da manhã. Quero orar por você. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, neste momento eu oro e intercedo por este homem, por esta mulher que está assistindo esta live, que está nos acompanhando, que o Teu Espírito Santo venha tocar em cada uma dessas vidas, que haja cura, que haja libertação, que haja a Tua prosperidade na vida de cada um dos Teus servos. Eu ligo na terra para que seja ligado nos céus toda sorte de bênção sobre a Tua igreja, sobre cada um dos Teus filhos que nos assistem nesta noite, neste momento. Desde agora eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e até a próxima quinta-feira em mais uma Libertar Live, em nome de Jesus.